E aí galera, beleza? Eu sou Jussier Dantas, atleta profissional de fisiculturismo e estou aqui com a minha médica, a doutora Bruna Covery, e vamos iniciar aqui um debate, conversar um pouquinho sobre o meu tratamento que eu iniciei com a Bruna agora. Essas aqui são todas as substâncias, todos os suplementos que eu vou utilizar nesse meu tratamento para que melhore a minha performance, não só física e estética, mas também gastrointestinal. Todas essas substâncias aqui vão fazer com que eu melhore a minha performance em vários dos sentidos da minha vida, não, doutora? Perfeito. Um prazer falar com vocês. Eu sou a doutora Bruna Covery, como ele me apresentou, médica funcional integrativa, e a proposta aqui com esse atleta é justamente otimizar a performance dele. E a gente vai trazer muitas informações para vocês também utilizarem em casa. Então é a gente colocar aqui o que nós estamos fazendo de intervenção e encaixar com informações para vocês aplicarem também na rotina. A proposta da medicina funcional integrativa é justamente olhar o indivíduo como um todo. Então o Jussier já é uma atleta profissional, já tem um resultado excelente dentro do mercado aí, mas a gente tem detalhes que a gente pode melhorar para otimizar e ter resultados ainda melhores. Não é isso, Jussier? Exatamente. Vamos aqui buscar do que a medicina, a suplementação pode nos auxiliar para melhorar nossa performance e ficar entre as cabeças aí do fisiculturismo profissional. Doutora, como eu relatei para você, eu falei que ultimamente o que eu mais me preocupo é com o meu intestino, com o meu sistema gastrointestinal. Eu percebo que ultimamente, agora no último ano, eu estou adquirindo um refluxo, né? E também eu me rejeitava a tomar algumas substâncias para ajudar na digestão, mas aí depois da nossa consulta você me explicou algumas coisas. É por isso que eu estou trazendo aqui para vocês, porque a Bruna, ela não só prescreve, mas ela explica tudo direitinho, tintim por tintim. É por isso que eu achei muito interessante trazer esse conteúdo aqui para vocês e acredito que vai ser de nova valida para todos vocês que estão acompanhando. Perfeito. Hoje é muito comum a queixa gastrointestinal, dificuldade na digestão, refluxo, gastrite, distensão abdominal, constipação, diarreia, são queixas comuns. Por quê? Nós estamos expostos a muitos agentes inflamatórios, né? O corpo ele está mais inflamado do que ele deveria. São tantas exposições, alimentos industrializados, aditivos químicos, água contaminada, enfim, tudo que a gente está exposto faz com que o corpo não tenha a naturalidade de resolver esta inflamação. Então a gente desequilibra a balança entre a inflamação e a desinflamação. O corpo não consegue resolver sozinho. Então a gente precisa tirar o máximo que nós pudermos desses agentes inflamatórios e também cuidar do restante com estratégias suplementares para alcançar esses resultados. Por que eu estou explicando isso? Porque no nosso trato gastrointestinal é por onde entram a maior parte dessas substâncias. Então hoje nós temos um intestino muito inflamado, um estômago muito inflamado, porque justamente é onde está mais exposto a esses agentes, né? E o estresse também, a rotina muito corrida, a gente vai falar muito sobre isso também. Então, a gente começa com a intervenção, o cuidado, principalmente pelo intestino, pela alimentação e por essas estratégias que nós vamos conversar. Até onde eu sei, o intestino é o nosso segundo cérebro, não é verdade? Muito verdade. Os sistemas mais conectados do nosso corpo é o cérebro e o intestino. Então, tudo que acontece no intestino reflete no seu cérebro, tudo que acontece no seu cérebro reflete no seu intestino. Pode ver, a gente tem relatos muito comuns das pessoas, eu fiquei nervosa, deu diarreia, não é isso? Tem Isso. todas, porque realmente é uma conexão muito próxima, é fisiológica mesmo essa conexão, então interfere completamente. Então a gente precisa cuidar do intestino para o corpo inteiro funcionar, né? E aí nesse processo, a gente tem a queixa do Jussier muito relacionada ao que ele falou do último ano, de uma gastrite, de um refluxo, de um desconforto. E hoje, a primeira coisa que as pessoas recebem de medicação e de tratamento quando vão a um profissional de saúde, a um médico, é justamente uns prazóis da vida, um pantoprazol, um omeprazol, né? E que muitas vezes vai ali aumentando a dose, fazendo uso contínuo, mas que não é para ser feito uso contínuo e acaba atrapalhando ainda mais o processo de digestão. Porque qual é a função desse medicamento? Diminuir a acidez do estômago. Sim. Só que se eu reduzo a acidez do seu estômago, ele não fica na acidez adequada para uma digestão adequada. Entendi.
Eu preciso utilizar naquele momento em que está incomodando ali, mas não é para ser feito um uso contínuo, porque vai atrapalhar a digestão. E como hoje está muito comum, por causa dessa questão da inflamação, a dor no estômago, né? As pessoas estão utilizando e atrapalhando o processo de digestão. Então a gente já começa por esse primeiro ponto. A digestão começa pela boca, mas ali essa redução da acidez do estômago já é tão comum, feita do uso dos prazóis, ainda mais uso indiscriminado, né, quando não tem nem a prescrição médica, e já prejudicando esse processo digestivo. A primeira vez que eu usei omeprazol na minha vida, quem prescreveu foi minha mãe. Olha só, tá vendo? Eu consumia, ela sempre falava, você come e deita demais, você come e logo em seguida deita, você não pode fazer isso que vai atrapalhar a sua digestão. E eu acredito que isso influenciou para que eu tivesse adquirido esse refluxo. Depois que eu vinha dos campeonatos, eu sempre tive uma alimentação bem tranquila, uma alimentação balanceada, nunca fui de comer em excesso, nem porcaria, nem nada, embutidos, nem nada. Mas sempre que eu voltava dos campeonatos, eu acredito que um dos erros que eu cometia era que eu tinha mania de comer, encher o estômago, ficar com aquela sensação de estômago bem cheio e deitar. E aí eu acredito que isso pode ter prejudicado, né, Bruna? Com certeza. Aí vamos lá, nesse processo de digestão, a primeira coisa que a gente precisa conversar e passar de orientação para vocês que estão aqui assistindo esse conteúdo é justamente começando pela mastigação, Jussier. Nós já conversamos também sobre isso, porque a vida corrida hoje, a pessoa tá ali, come em qualquer lugar, come em pé mesmo, né? Isso. E vai fazendo as atividades dela. De nada adianta toda essa intervenção, todo o cuidado, se a sua comida não chega mastigada no seu estômago. Eu sempre brinco que estômago não tem dente. Então a gente precisa... A mastigação começa pela boca, a amilase salivar que faz a digestão do amido aqui na boca. Então quando a gente engole o alimento, ele tem que chegar para já começar a digestão da parte com a acidez do estômago mesmo. Então, primeira coisa, mastigar a alimentação. Mastigar os alimentos, sentar, estar presente. Ah, quantas vezes mastigar? Depende do que você estiver comendo, né? Isso. Se for uma carne, precisa mastigar mais, né? Então é realmente engolir a comida já líquida, não empurrando para aquilo que você falou. Empurrava a comida ali para poder se sentir saciado logo num pós-campeonato, que tem todo um preparo difícil, né? Exatamente. Então, empurrava a comida, não foi feita a digestão. Então, esses pedaços, esses resíduos alimentares que chegam no trato gastrointestinal inflamam o intestino. Eu percebi também que sempre que eu comia uma quantidade a mais de comida, principalmente à noite, e eu ia deitar, eu acordava primeiro com a dor no estômago, mas eu sentia também que eu acordava como se eu tivesse com a garganta inflamada. Isso tem alguma coisa a ver? Com certeza, justamente porque o processo de digestão não foi feito, você se deitou com o estômago cheio e aí gerou esse refluxo, esse refluir da acidez do estômago até a parte superior ali do esôfago, a garganta, você vai ter essa dor como se estivesse realmente inflamada, porque irrita, é o ácido tendo contato em um lugar que não era para ter. Então... Você vê, gente, eu pensava que isso era a minha garganta inflamada devido ao ar-condicionado muito gelado, sendo que era devido à alimentação errada. Pronto. E aí conversamos sobre a mastigação. Próximo ponto em relação à digestão, Jussier, as pessoas não bebem a quantidade de água adequada. E da mesma forma, a gente produz uma quantidade enorme de saliva, que é necessária para a nossa digestão, e de suco gástrico. O suco gástrico são quase 2 litros de suco gástrico produzidos no dia. Nossa, eu não imaginava. E imagina isso, a pessoa não toma nem 2 litros de água. Como é que ela vai fazer a produção do suco gástrico necessário para uma boa digestão, para evitar ali um refluxo? Né? Por isso que se você está com o intestino mais preso, é importante consumir o máximo de água possível para que ajude na digestão. Processo digestivo, com certeza. Então, assim, eu quis começar falando sobre isso porque são as duas principais falhas: mastigação e hidratação. Isso. Então, eu expliquei como é que isso funciona no corpo para você realmente entender que não adianta a gente falar aqui de muitas estratégias sem começar pelo básico. O básico, o alicerce, né? Alicerce, né? Então, vamos lá. Estávamos falando sobre o uso dos prazóis, né? Dos medicamentos para redução da acidez estomacal, porque começou uma dor, quando reduz a acidez fica um pouco mais confortável. Isso. Só que, quando a gente reduz a acidez, reduz a capacidade digestiva, porque está menos ácido. Isso. A função do nosso estômago é estar ácido.
Qual é o problema de essa acidez chegar a machucar o estômago? Porque existe uma mucosa na parede do estômago e devido à inflamação, aos alimentos errados, a essa exposição que nós temos, essa mucosa ela é rompida. Então a acidez fica em contato com a parede do estômago e dói. Então a gente precisa fazer o quê? Desinflamar este corpo, reestabelecer essa mucosa, nós vamos falar muito sobre isso, e restaurar esse processo de estômago saudável. E não diminuir a acidez e atrapalhar todo o processo digestivo. O fato de eu tomar só o omeprazol, só isso aí eu tô diminuindo aquela dor momentânea, mas eu tô também, consequentemente, atrapalhando a minha digestão. Exatamente, exatamente. E aí, com esse uso indiscriminado, como você mesmo falou, a sua mãe que te indicou, Isso. gerou um processo, numa população geral mesmo, de uma hipocloridria estomacal. O que significa isso? A redução da acidez do estômago. E aí essa redução atrapalha a digestão. Se o seu alimento chegou no seu estômago e não foi digerido, como é que ele vai fazer? Ele volta. Por isso o refluxo. Por isso o refluxo. A explicação para o refluxo é exatamente essa. Você não tem uma boa digestão, você não está com seus... por quê? A gente tem os esfíncteres aqui. Sim. Esfíncter cardia, esfíncter pylori, que fecham para justamente impedir que esse alimento reflua. Só que eles são monitorados, vamos dizer assim, eles trabalham através da acidez. Se tem uma acidez adequada, ele se fecha. Se não tem, ele não se fecha. E por isso que volta. Volta. Então, não digeriu, não está na acidez adequada, você tem o refluxo. E aí vai ter todos os problemas. Porque tá menos ácido aqui, mas pra cá tá muito ácido. Porque aqui não é pra ser ácido. Então, faz esse refluxo, todo esse desconforto da garganta, rinite, tão comum, porque exatamente inflama todo o processo de vias. Até rinite dá por causa do estômago. Por causa do estômago. Rinite muito comum. Quando tratamos a questão estomacal, resolvemos a rinite. Nossa, eu não sabia disso. Tá vendo, gente? A importância desse conteúdo para vocês. Exatamente. Bruna, já que a gente está falando de acidez e de refluxo, uma coisa que eu percebi é que eu sempre... eu nunca fui aquela pessoa de não consumir líquido nas refeições. Eu sempre consumia, nunca refrigerante, muito pouco refrigerante, mas eu gostei muito sempre de usar suco nas minhas refeições, café, almoço e jantar. Eu percebi que ultimamente eu parei de tomar um pouquinho de líquido. Eu uso muito pouco, em média 100 ml só, no finalzinho, meio que para ajudar até descer ao alimento mesmo. Mas eu percebi que o meu estômago desinchou mais, porque eu diminui o líquido. E eu percebi também essa parte do refluxo. Mesmo antes, quando eu comia, eu fazia menos refeição. Na verdade, eu fazia uma refeição menor. Aí eu usava o líquido, geralmente um suco de laranja, para que eu me sentisse saciado. Mas acabava que quando chegava a próxima refeição, eu sentia que eu ainda estava com fome, mas o meu estômago não estava tão vazio. Parecia que ainda estava com o estômago um pouco empachado de uma refeição que nem foi grande. E eu acredito que o líquido tem a ver com isso, né? Total, vou te explicar. Você fez um volume no estômago. O estômago ele também sinaliza a saciedade com volume. Se você coloca o líquido ali, você já vai sinalizar um pouco da saciedade, mesmo que o que você não tenha comido seja suficiente. Por causa da quantidade, né? Pela distensão estomacal. É um dos sinalizadores de saciedade. Tem vários outros até. Só que o uso do líquido, ainda mais uma quantidade maior, faz uma diluição do suco gástrico. Então pensa, você já tinha o suco gástrico que estava com a acidez reduzida por causa do uso dos prazóis. Tomou um líquido junto em grande quantidade, diluiu. A digestão ficou ainda pior. É como se aquele suco gástrico ele ficasse muito ralo para fazer a digestão? Exatamente, ele fica diluído demais, ralo, não é suficiente, você não tem uma digestão adequada. Só que a comida não desceu adequadamente, você não sinalizou os outros marcadores de saciedade do processo digestivo. Entendi. Porque ela tá ali presa ainda no seu estômago, tentando sair dali, voltando, né? Isso. Com todo esse processo. Então você vai sentir fome. Porque mesmo que a comida ainda esteja ali, não teve esse processo digestivo adequado e o seu corpo vai sinalizar, eu estou com fome, eu não estou alimentado, né? Não chegou nutrição para as minhas células, né? Eu não estou satisfeito, então vai ter o gatilho, mesmo que você não tenha feito a digestão. E é horrível assim, isso.
É um processo que o suco dentro de uma refeição, a bebida, o líquido, pode ser água, pode ser, ele atrapalha o processo digestivo. Aí eu sempre explico, se quiser tomar um pouquinho, igual você falou que está fazendo agora, tudo bem, porque aí vai ajudar até a diluir um pouquinho a comida para misturar mais no suco gástrico. Mas passou ali a um copo, já é muito. E eu sempre falei isso para todos os meus clientes. Eu falo, gente, as pessoas elas têm a dúvida, ai, não pode consumir líquido, nunca, não sei o quê. Mas eu sempre falava, não, eu consumo líquido, mas eu sei que tudo demais é veneno. Então eu aprendi que consumir um pouquinho de líquido, ali 50, 100 ml de líquido, vai fazer com que muitas vezes a sua digestão melhore, né? Porque Ajuda a misturar. vai ajudar a misturar aquele alimento e vai fazer com que o suco gástrico tenha mais contato com a estrutura e a digestão fique mais otimizada. Mas a partir do momento que você usa grandes quantidades, ela vai misturou demais esse alimento ao ponto do alimento, digamos, ficar boiando em líquido demais, junto com o suco gástrico e atrapalha tudo, não é isso? Toda a digestão, exatamente. Então, Bruno, me diga uma coisa. Existe algum teste, né, para que eu faça esse teste para saber se como está o meu suco gástrico, saber se eu preciso usar determinadas probióticos, pré-bióticos, até quero aprender o que é probióticos e pré-bióticos, porque eu acredito que eu tenho algumas dúvidas sobre o que é pró e o que é pré, e aí tem algum teste que a gente possa fazer para isso? Sim, com certeza. O teste mais eficiente e padrão ouro, claro, é uma endoscopia. Sim. Uma endoscopia digestiva. Mas é muito invasiva, né? Muito invasiva. Eu já fiz endoscopia 2 vezes, hoje em dia eu estou me recusando a fazer por causa do exame. Às vezes a gente vê algumas coisas nos jornais, perfurou não sei o quê, perfurou aquilo, a gente dá um medinho, né? É lógico, é um exame invasivo, não é uma coisa que é para fazer com frequência, tem uma anestesia, tem todo um processo envolvido. Claro que a gente vai trabalhar para não se expor muito a isso. Eventualmente necessário, ok. Mas a gente tem um teste que o pessoal pode fazer em casa. Olha que interessante, eu adoro indicar dicas assim, que a pessoa consegue fazer em casa. Sem precisar pagar 500 conto na consulta. Isso. Mas vamos lá. A gente tem um teste que eu vou ensinar para vocês agora, como que vocês podem fazer, para saber como está a acidez estomacal. Porque às vezes você não está tendo uma boa digestão porque está com hipocloridria, redução da acidez estomacal. Então eu vou ensinar como é que você pode fazer esse teste em casa para identificar e como que a gente faz para intervir caso esteja com essa alteração. Perfeito. Não é isso? Vamos lá. A gente manipulou, e aí eu vou mostrar para vocês aqui, é o pozinho de bicarbonato de sódio. Todo mundo tem bicarbonato de sódio em casa. Encontra em qualquer lugar, né? Isso, encontra em qualquer lugar, vende no supermercado. A gente fez a manipulação porque é mais segura, uma vez que vai ser feita a ingestão, né? Então, manipulado é mais seguro. A gente tem um teste em jejum pela manhã, pega papel e caneta e anote. É importante. Em jejum pela manhã. Vou fazer amanhã mesmo. Certo? Isso aí. Você vai pegar uma colher de chá, uma colher pequena, e misturar em um pouquinho de água, 50 ml de água. Certo. Vai fazer essa mistura em jejum e o bicarbonato de sódio, ele é básico. E o nosso estômago é ácido. Sim. Uma reação entre base e ácido gera gás. Isso. Gera gás carbônico. Então, quando você tomar, você vai arrotar. Certo. E a gente vai calcular que é a eliminação, vai ter uma eructação, esse arroto, que é a eliminação desse gás que foi gerado entre a reação do básico e do ácido do estômago. Sim. Como é que a gente vai fazer o teste? Vai medir o tempo que vai demorar para essa eructação, para esse arroto. Porque se você jogou uma base dentro do seu estômago e arrotou muito rápido... Tá bom. Tá muito ácido. Tá muito ácido. Isso, arrotou muito rápido, reagiu rápido, consumiu rápido. Entendi. Você está com a acidez aumentada. Menos de 2 minutos. É rápido. É rápido. Certo. Se demorar ali entre 3 e 4 minutos, é ok. A sua acidez estomacal está normal. Legal. E se demorar mais do que isso, 5 minutos, você está com hipocloridria, provavelmente. Pouca acidez. Pouca acidez. Porque demorou para reagir, e aí gerou pouco, e demorou a fazer essa reação do ácido com básico. Teoricamente, também esse arroto é um arroto menor. Teoricamente tem menos gás, né? Então a gente tem esse teste que pode ser feito. Claro que assim, esse teste não é 100% fiel, porque depende ali do que você comeu na noite anterior, tem fatores que interferem, mas ajuda muito a direcionar para você identificar. Porque às vezes demorou ali, você estava tomando o seu pantoprazol, o seu omeprazol, tentando combater essa dor no estômago e estava, na verdade, atrapalhando todo o seu processo digestivo.
Então, super simples, que pode ser feito em casa, e aí avaliar essa intervenção. E, Bruno, outra situação. Esse teste, ele especificamente vai falar só sobre a acidez estomacal. Exatamente, justamente por causa dessa reação química que vai acontecer ali, de uma base com ácido. Perfeito. Certo? Vou fazer esse teste amanhã mesmo. Em relação à lesão estomacal, a gente teria que fazer na endoscopia, que é o teste que a gente vai visualizar esse local. Se tem algum tipo de lesão, se tem lesão, se tem sangramento, gastrite, úlcera, seja lá o que for, né? Mas o teste de como está a acidez do estômago, a gente já consegue identificar ali para a gente conseguir cuidar. Tem um norte aí já para começar o tratamento. Exatamente. Então, e claro, se você identificar que está muito ácido, é interessante a endoscopia justamente para avaliar se tem alguma lesão. Né? Então já é um norte para saber se você precisa já cuidar, né? Se está normal essa acidez ou não. Né? Se eu tenho alguma lesão, esse teste, ele pode prejudicar? dar normal? Não, dá normal. Se tem a lesão? Se eu tenho lesão, vai ser influenciado? Não. Justamente porque a produção da acidez ela vai tá sendo feita ali dentro do seu estômago, né? Se tem rompimento da barreira de mucosa estomacal, a gente não consegue identificar, não vai interferir no teste, não vai atrapalhar o resultado, não. Entendi. Certo? Aí vamos lá. Vamos supor que você esteja com uma hipocloridria, gente. E hoje, a maioria das pessoas, José, a maioria das pessoas estão com problemas digestivos por ter uma redução da acidez estomacal. Eu tenho certeza que eu tenho. Até porque o que eu expliquei, para produzir a quantidade de suco gástrico, para tudo que o nosso corpo tem que estar menos inflamado, tem que estar com a ingesta hídrica adequada, então tem todos os fatores que são envolvidos e por isso que tem tanto caso, né, de hipocloridria. E aí, caso você tenha uma hipocloridria, a gente tem uma suplementação que vai otimizar essa acidez estomacal para te devolver digestão adequada, que é a betaína HCl. Betaína HCl. A gente manipulou 300 miligramas. E aí vai ser tomada uma cápsula 2 vezes ao dia junto das 2 principais refeições. Que aí você vai tomar assim, olha, já vou te explicar para você aplicar. Certo. Começou a refeição, deu lá a primeira garfada, você vai tomar a betaína. Porque aí você vai, dentro do processo de digestão, otimizar esse processo digestivo. O alimento vai fazer com que absorva mais a betaína? Vai justamente a liberação, porque quando a gente se alimenta, a gente faz uma liberação ácida do estômago. Né? A gente vai ter esse processo digestivo sendo começado, então vai sendo otimizado pelo uso dela. Entendi. Então, deu a primeira garfada, toma a betaína e aí você vai ter esse processo digestivo auxiliado, né, por essa melhora da acidez estomacal. Certo. E aí... A betaína, ela é um pré-biótico ou um probiótico? Ela é só o ácido. Só o ácido. Ainda não é isso. Não entramos nessa fase ainda. Isso, estamos no estômago, ainda não chegamos mais lá. Lógico que tem todo um contexto de bactérias desde a boca até o final do trato gastrointestinal, né? Mas a gente ainda vai entrar nesse assunto. Aqui é para ajudar nesse processo de digestão no estômago. Preparar o estômago. Isso. Essas cápsulas, elas são de liberação gástrica rápida. Então, chegou ali, já vai abrir a cápsula vai ser digerida e vai ser liberado o conteúdo. Como essas cápsulas, eu sempre ouvia relatos, muitas coisas de pessoas mais antigas que falavam, não pode tomar muito cápsula, não pode tomar muito comprimido, não pode, se for tomar tem que tomar com bastante água. Mas, pelo que eu entendo, comprimido é uma coisa. Cápsula é outra, né? Essas cápsulas são mais modernas, não é isso? Nossa, que ótima abordagem. Sabe por quê? A gente tem um problema muito grande na indústria farmacêutica em relação aos aditivos químicos nos encapsulados, nos suplementos, nas medicações. Entendo. Então, se você pegar um rótulo de um medicamento, você vai ver a quantidade de coisa que tem ali para fazer aquela estrutura envolvente ali do comprimido. Entendo. Não é que aí pode ser cápsula, depende de como foi preparado. Por isso que a gente tem que ter um cuidado enorme com a manipulação que a gente vai fazer, com a procedência do que é utilizado nessas cápsulas. Com a farmácia também? Com a farmácia que a gente vai indicar, que a gente vai utilizar para manipular, para você ter a certeza que não tem ali aditivos químicos que vão ser o quê? Inflamatórios. E vão te atrapalhar em todo o processo de saúde.
A inflamação é a base das doenças. É base de doença crônica, doença autoimune, doença inflamatória. Então, todo tipo de doença vem do processo inflamatório não controlado no seu corpo. Então, se a gente se expõe a gente está muito exposto, por isso que a gente não está conseguindo resolver naturalmente. Se você tem nas cápsulas que você toma diariamente um monte de aditivo que está te inflamando, fica difícil realmente para o teu corpo combater isso tudo. É apagar o fogo com a chama. Exatamente. Então, cuidado. A gente sempre conversa sobre a procedência dos medicamentos. A indústria farmacêutica, infelizmente, ela usa muitos aditivos ali para realmente conseguir ter uma produção em larga escala, ter todas essas estratégias para mercado. Mas quando a gente pede uma farmácia de manipulação de confiança, a gente prepara uma cápsula pura, a gente consegue realmente essa proposta. E o que o pessoal de antigamente falava sobre usar muito remédio, tem que comer alguma coisa, tem que tomar muita água, não pode tomar porque vai machucar vazio, o estômago, não pode de estômago vazio, justamente porque tem esses ativos inflamatórios e que são realmente prejudiciais para o nosso corpo. E acredito também que antigamente a tecnologia para essas cápsulas não eram as mesmas, né? Não mesmo. A gente evoluiu muito na suplementação. Muito, muito, muito. Toda que é uma indústria milionária. Exatamente. E agora melhoramos a acidez do estômago. Sim. Mas quando você recebe o alimento, a gente tem muitas estruturas ali que, se você não está com uma digestão adequada, pode te atrapalhar, gerando resíduos para o seu intestino e inflamando o seu corpo. Qual foi a estratégia? Como essa é a sua queixa, qual foi a estratégia que eu pensei para a gente melhorar ainda mais esse processo digestivo? Enzimas digestivas. Perfeito. Então a gente fez um pool de enzimas digestivas. Lá vai eu achar onde está aqui. Um pool de enzimas digestivas, inclusive quero até falar da antigliadina. Um pool de enzimas digestivas que eu coloquei protease, amilase, lactase, pancreatina, são enzimas que vão ajudar na digestão dos alimentos e vão ajudar ali a quebrar esses alimentos se você chegar no seu intestino com muito mais qualidade. Então a gente vai ter, e tem algumas que vão atuar no duodeno, que é a primeira parte do intestino onde é feita essa digestão. Então aqui eu fiz cápsulas que são gastroresistentes. Elas não vão ser liberadas ali no seu estômago. Elas vão passar pelo seu estômago, elas vão chegar no seu duodeno, onde o alimento vai chegar e ajudar nesse processo digestivo, que é onde acontece essa outra parte da digestão. A acidez do estômago vai te ajudar, depois vamos chegar aqui com outras enzimas para otimizar esses resultados. É um processo ainda, o segundo processo, né? Nessa parte da digestão. Na outra parte da digestão. E eu não achei onde está aqui, mas eu fiz também a enzima do glúten. Glúten. E aí eu quero até te trazer uma informação muito importante agora. Por quê? Quando a gente utiliza... É esse aqui. Quando a gente utiliza enzimas digestivas, a gente tem que ter um cuidado, porque da mesma forma que ela faz uma digestão de uma proteína que veio da sua alimentação, ela pode lesar ali os seus tecidos de alguma forma, né? Então a gente tem que ter um cuidado, se é ali junto com a alimentação, naquele momento ali que você tá realmente fazendo a sua ingestão de nutrientes ali para otimizar e não te machucar. Aí seria um problema mesmo de tomar num jejum, tomar sem ter se alimentado, aí poderia prejudicar. Sim. Com relação à enzima do glúten, quero bater esse papo aqui com vocês. A enzima do glúten já tomou um pouquinho de fama no mercado. Por quê? O glúten é realmente uma estrutura de difícil digestão. Muito da nossa inflamação vem da ingestão de glúten. Então, eu amo glúten. Eu sei disso, por isso que eu te prescrevi. A gente tem uma dificuldade de digestão. Ela é difícil mesmo, ela é grande, porque é diferente do glúten de antigamente, que tinha aquela fermentação longa. No processo de fermentação ele já era quebrado, aquele pão de fermentação longo. Mais demorado para ser feito, né? Isso, era outra conversa. Hoje não, pegou ali, já consumiu, tudo, e tem a alteração também que foi feita nesse processo, enfim, difícil digestão. Então hoje a enzima do glúten já ganhou uma fama também, porque as pessoas comem o glúten, têm dificuldade, sentem empachada, sentem distendida, sentem desconforto, consomem a enzima para poder auxiliar. Só que a enzima do glúten, da mesma forma que ela faz a digestão da estrutura ali, ela também degrada estruturas que fazem a junção da parede do intestino.
Então ajuda para uma coisa, mas atrapalha em outra. Não podemos exagerar, não podemos fazer o uso indiscriminado, não podemos realmente expor o corpo a isso sempre. Qual é o melhor cenário? Evitar o glúten. Isso. Só comer tapioca. Evitar o glúten, mas eventualmente quando consumir, para evitar essa distensão, esse desconforto, utilizar a enzima. Por exemplo, dentro do processo de inflamação do intestino, qual é o principal problema, Jussier? É justamente esse rompimento da parede intestinal. Seu intestino, ele tá aqui, firme. Sim. E aqui ele deixa passar somente vitaminas, minerais, nutrientes que estão vindo da sua alimentação para fornecer ali o que o seu corpo precisa. Tudo que traz benefício. De benefício. Só que se o seu intestino está inflamado, irritado, ele fica hiperpermeável. Ele se abre. É o que a gente chama de leaky gut. Gut. Quando ele se abre, ele deixa passar também toxinas, resíduos, bactérias, estruturas que eram para ser eliminadas nas suas fezes, mas que passaram do seu intestino para a sua circulação. E aí, por isso que a gente suja a pele, dá espinhas. Exatamente. Porque está passando coisas, nutrientes que não são tão benéficos. Toxinas. Digamos sujos, né? Sujos, toxinas, sujeira. Caiu sujeira na sua circulação, toxinas, elas vão circular o seu corpo inteiro. E aí que onde a gente gera doenças crônicas, onde tem todo o problema do processo inflamatório. Aí vem de novo rinite, sinusite, acne, vem dores articulares. Nossa, dor articular? Dores articulares vão vir para as articulações, gera todo o processo de inflamação do corpo. E aí também gera, sabe o quê? Respostas imunológicas exageradas, que é o seu corpo ali com a imunidade tentando combater essa invasão. Sim. A maior parte da defesa do nosso corpo está no nosso intestino, porque é por onde entra a maior parte das coisas no nosso corpo, Sim. na nossa alimentação, né? Vem o seu sistema imunológico desesperado tentando combater isso daí, diminui a sua imunidade em resposta ao restante, porque ele está ali tentando resolver esse problema. Tá concentrado aqui, né? Não consegue, né? E geram as doenças autoimunes, que é quando o seu corpo começa a atacar ele mesmo. Então, todo o problema está aqui, desde o intestino até o processo de inflamação que gera essa invasão do corpo, gerando todos esses problemas. Então, por isso que a gente não pode exagerar na enzima do glúten, porque ela também atrapalha, ela pega essas junções aqui e consome. Então, ela vai abrir um pouco mais o intestino. E usando erroneamente, você vai dar espaço para passar sujeira. Exatamente. Gente, vocês não têm noção que eu sou um cara que apoio demais o uso de suplementação, de manipulados, substâncias que complementam a nossa alimentação. Mas eu nunca tive um leque tão grande de coisas assim. Por quê? Porque é a primeira vez que eu estou concentrado em dar atenção ao meu intestino, porque eu estou vendo a diferença. E quanto mais a gente busca conhecimento nessa área, aí que a gente vai vendo a importância do intestino regular, gente. E intestino regular é vida para quem não tem. Exatamente. E como a gente começou falando, a conexão do intestino com o cérebro é muito próxima. As toxinas que caíram na circulação também vêm para o cérebro, né? Vai espalhar. Lógico que a gente tem uma proteção neural que não passa com tanta quantidade, que protege realmente a nossa estrutura cerebral, mas a gente tem. E aí vem inflamação neural, gera o quê? Déficit de atenção. E aí chegou no TDAH do Jussa. Chegou no TDAH do Jussi. Temos solução para isso também, manipulados? Sim, temos. Mas a primeira coisa que a gente tem que tratar para o TDAH do Jussi é o intestino. Justamente porque se eu restauro essa parede intestinal, eu vou ter uma redução, né? Eu vou eliminar esse processo de invasão, de inflamação. Então eu consigo resultados muito bons na parte neural. A gente vai ter alguns suplementos específicos para essa parte que a gente vai conversar também, Sim. Mas o intestino é o foco de tudo. Vamos no alvo. O intestino é o foco de tudo. Toda intervenção de uma medicina funcional integrativa começa pelo intestino. Começa pela limpeza da alimentação, né? Começa a redução da exposição aos fatores inflamatórios e depois uma intervenção de modulação intestinal, que vem, neste caso, com a queixa exacerbada da digestão, vem desde as enzimas até essa estrutura que a gente vai falar agora de restauração da parede do intestino. Bacana. É muito mais complexo do que a gente pensa, de muito fato, importante. né? Mas vamos lá. Uma outra coisa que eu gosto muito de utilizar, deixa separadinho aqui. Uma outra coisa que eu gosto muito de utilizar é
são as tinturas, Jussier. Jussier Tinturas. estranhou quando ele olhou para isso. Ele, o que, que é isso? Um líquido. O que, que são as tinturas? A gente tem muitos fitoquímicos na natureza, que são nutrientes que ajudam no processo de desinflamação, de cada um com a sua função, né? Os nutrientes nos fornecem muito do que a gente precisa para o nosso funcionamento. Né? Quando a gente faz uma extração dessa estrutura na forma de tintura, a gente macera e usa um álcool para extrair com mais volume. Então é como se fosse um chá concentrado, vamos dizer assim. Muito mais concentrado, né? Muito mais concentrado, porque a gente extrai com muito mais maestria, com muito mais capacidade, né? Eu sempre indico os chás para realmente processo de desinflamação, cada um com seu objetivo, tem o calmante, tudo vão estar auxiliando, mas as tinturas são eles concentrados, então os resultados são muito maiores. Então a gente tem tintura para todo tipo de função. Tintura calmante, tintura para digestão, tintura para tudo, dores, para tudo. A gente tem muitas estratégias que a gente pode utilizar. E eu fiz essa daqui para você, com uma que eu prescrevo muito para essa questão da queixa gastrointestinal. O que a gente tem hoje de sabedoria em relação ao cuidado com o estômago de uma forma natural e muito eficiente, a gente usa na forma de chá, e aqui eu fiz tintura, que é guaça-tonga, espinheira santa e alecrim. Nossa. Então é um concentrado de chás que, para você que está em casa, pode utilizar o chá também, chá de guaça-tonga, de espinheira santa e de alecrim. São excelentes para a questão da gastrite. Vai te ajudar na reconstrução daquela mucosa do estômago, para te dar mais conforto, para justamente evitar a lesão estomacal. E esse aqui vai diretamente ajudar na minha digestão também. Total, total. Justamente nesse processo de fornecer esses fitoquímicos que vão te auxiliar no processo digestivo. Perfeito. Então, vou até falar para o pessoal aqui a concentração: guaça-tonga 25%, espinheira santa 50% e alecrim 25%. Então, você pode pedir para manipular, assim, numa farmácia de manipulação e utilizar ali. São 30 gotas, um pouquinho de água, 15 minutos antes da refeição. Então, eu preciso de receita para manipular essa não precisa de receita. Como é um chá, né? Como é um fitoquímico, uma coisa natural, né? A gente não precisa de receita, então você pode utilizar. Para você que tem a queixa aí, pode utilizar, solicitar, que vai te auxiliar demais no processo. Perfeito. Passamos pelo estômago, chegamos no intestino. Vamos lá. Uma das coisas que eu mais gosto de utilizar no intestino é a glutamina? Sim. Uma das coisas que eu mais gosto de utilizar no intestino, que está em quase todas as indicações dos pacientes e que com certeza era excelente para você, é a glutamina. Glutamina é aminoácido? Glutamina, aminoácido, aquele mesmo que você utiliza para hipertrofia, que você utiliza para o ganho de massa muscular, excelente para restauração da parede intestinal. Bruna, até onde eu sei, a glutamina ajuda na imunidade. Mas ela é um aminoácido que, como restaura a parede intestinal, faz com que a nossa imunidade melhore, não é isso? Isso, ela tem outras funções específicas de resposta imunológica também, mas a gente, nesse cuidado que eu acabei de explicar de restauração da parede intestinal, ela é excelente para justamente você ter resultados em relação à imunidade, em relação à construção muscular que você já usa e em relação à redução do processo de inflamação. Modulação intestinal é igual a glutamina. Eu sou fã de glutamina. Já era uma coisa que estava na rotina, né? Agora ficou mais do que obrigatório. Certo, próximo passo para a parte intestinal. Agora vamos à sua pergunta. Probióticos e prebióticos. Isso. Quando eles entram, como eles entram, onde eles entram, né? E qual é a diferença, né? Qual é a diferença? Vamos lá. Prebióticos são alimentos para microbiota, para as bactérias do nosso trato gastrointestinal. E essas bactérias são bactérias boas, não é isso? Sim, nós temos todo tipo. Para você ter ideia, Jussier, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que células. Nossa. Nós somos todos cheios de bactéria. Na pele nós temos muitas, na cavidade oral muitas bactérias, e elas vivem em harmonia conosco. Elas são necessárias para a nossa defesa.
Elas são necessárias para o nosso funcionamento. A sua flora, a sua microbiota, que hoje não chama mais flora, chama microbiota, a sua microbiota intestinal é indispensável para a sua digestão, para o seu processo de absorção, para o seu processo de imunidade, de defesa. Então a gente precisa tratar as nossas bactérias que moram conosco com muito cuidado. E qual é o problema quando a gente não trata elas direitinho? Uma disbiose intestinal. O que é a disbiose? O descontrole entre as bactérias boas e ruins. As ruins começam a predominar e aí geram os problemas intestinais. E gera mais inflamação, e gera diarreia, e gera constipação, né? Todas as queixas que a gente tem em relação ao trato gastrointestinal. Por isso que quando a gente, eu tenho muitos relatos, pessoas, não, eu tô muito mal do estômago, eu peguei uma bactéria. Esse pegar uma bactéria, muitas vezes é uma bactéria que nós já temos, que desregulou? Pode ser. Pode ser. Existem algumas que são exógenas, que vêm do meio externo mesmo, que não estão em nós e que entram ali por um processo, entram naturalmente. Você come comida na rua, você está se expondo a várias bactérias que estão ali, que não são nossas. Sim. Só que o seu sistema digestivo, o seu sistema de defesa, o seu suco gástrico, estando ácido direitinho, vai ajudar a combater, matar essas bactérias ruins externas que não fazem parte da gente e vão te ajudar a ter uma saúde normal. Só que quando você tem um desequilíbrio da imunidade, dessa microbiota intestinal, você às vezes não tem essa defesa adequada. E aí vem, essas bactérias podem ser externas ou pode ser da sua mesmo, que proliferou demais e causou um desequilíbrio, que é o que a gente chama da disbiose. E esse desequilíbrio gera os problemas do intestino. A disbiose hoje é uma das maiores queixas, um dos maiores problemas, justamente por causa dessa inflamação e todo esse processo que a gente vem conversando aqui no papo. E as correrias do dia a dia fazem com que você não dê tanta atenção ao alimento, come em qualquer lugar, por isso come rápido, não mastiga, como a gente começou falando. E aí o estresse, a parte neural, vem a parte do estresse de você ficar agitado, também interfere, porque você vai estar perturbando essa simbiose, essa normalização do seu processo de bactérias e do intestino. Elas são sensíveis. Eu tenho um relato muito importante sobre estresse e intestino. Como vocês já sabem, eu sou atleta profissional de fisiculturismo e eu virei atleta profissional, depois de 4 anos que eu já estava no fisiculturismo. Depois de 4 anos, sempre estando progredindo nos campeonatos, indo para um campeonato cada vez melhor, com físico melhor, eu virei profissional. E quando eu fui estrear na Liga Profissional, gente, foi o meu pior campeonato da história. Por que foi o meu pior campeonato da história? Quando eu estava de partida para o Rio de Janeiro, eu aqui saindo de Natal, quando eu estava indo para o aeroporto, eu tive um estresse tão grande, um estresse na minha vida pessoal, que fez com que eu passasse uma semana sem ir evacuar, sem ir ao banheiro. Então imagina, eu me preparando, o campeonato que eu estava me preparando há 4 meses, fui para o campeonato, mas quando eu cheguei lá, não consegui ficar bem na semana que eu passei lá, e foi o pior campeonato, foi o meu pior físico, porque eu subi no palco com a barriga de grávida. E olha só como influencia, ele tá aqui contando realmente o relato. É totalmente, como eu falei aqui no início também, às vezes a pessoa tem um estresse, tem uma diarreia, ou então tem um estresse e constipa, desequilibra tudo. E aí vem a parte de comunicação neural. Não é só essa parte de toxinas, não, conexão neural mesmo. Seus sistemas neurais estão conectados aqui e interferem completamente. Bruna, já que você está falando essa parte de neural, intestino, eu quero fazer uma pergunta no dia a dia, um dia a dia na prática. Muitas vezes você está numa correria, no trabalho, não está se preocupando tanto com você, está se preocupando mais com tudo que é externo, menos com você. Aí digamos que deu vontade de você ir ao banheiro, evacuar, fazer alguma coisa assim, e você meio que não vai. E você fica procrastinando isso. Isso pode fazer com que no dia seguinte você tenha um problema ou tenha uma constipação. Isso desencadeie uma constipação ou não? Sim, justamente porque o seu corpo sinalizou. Tá na hora de ir ao banheiro e você ficou ali prendendo, tava ali com outras distrações, ou então tem muita gente que não consegue ir ao banheiro fora de casa, né? Eu. E aí então tem um problema de, não vou, e aí fica... Então vai gerar uma dilatação. É como se estivesse acumulando mais na sua ampola retal ali, né? Como se estivesse acumulando mais e isso vai gerar um processo de lentidão
da eliminação. Então, você pode sim gerar uma constipação mais acentuada por causa dessa questão de prender o processo de evacuação na hora que vem à vontade. Então, tem que ir em todo lugar. Isso aí. Mas continuando sobre os prebióticos e os probióticos, então os prebióticos são fibras que vão alimentar essa microbiota intestinal. Nós precisamos cuidar dela, né? Já entendeu que ela é bem sensível. Então, essas fibras, elas vão alimentar essa microbiota. Então, vão ajudar a controlar, a deixá-las ali organizadas, né? Vamos dizer assim. Sadias. E agora, qual é o ponto super importante em relação ao probiótico? Probiótico é outro suplemento que caiu na modinha também, né? O 20bi, não sei o quê, modinha no mercado. Primeiro que a gente precisa de muita cautela. Lembra que eu expliquei do intestino hiperpermeável? Um probiótico são as bactérias, é reposição das bactérias da sua microbiota. Sim. Então você está tomando a cápsulazinha com elas. Sim. Então você está repondo. Só que sabe quando você coloca uma pessoa num lugar sujo? Sim. Você está colocando as bactérias em um lugar totalmente não propício para elas, porque está tudo inflamado, tudo bagunçado. Quando você faz essa reposição de probióticos sem fazer uma modulação desse intestino, melhorar essa permeabilidade... E é o que está na moda hoje em dia. Você piora esse processo de permeabilidade. Então abre mais ainda, você é mais invadido, você é mais inflamado, você tem mais problemas com toxina. Então um sinal muito comum, gases. Hoje as pessoas reclamam muito que a digestão não está legal, tem gases fétidos, não é normal, é intestino inflamado. Tem que forma gases lá no processo de digestão, sim, mas aquela coisa exacerbada não é legal, não é natural, o seu corpo não é para estar assim. Quando você está ali naquele processo, toma um probiótico, que são mais bactérias, você jogou mais lenha na fogueira. Nossa. E aí você vai inflamar mais, vai ter mais problemas em relação ao intestino. Então, de primeira intervenção, um tratamento, não vamos utilizar os probióticos. Entendi. A gente vai usar o prebiótico, que a gente vai alimentar as bactérias boas que estão ali, fazer com que elas ajudem nesse processo de reconstrução do seu intestino, e num segundo momento a gente vai fazer a intervenção com o probiótico. Então, para você que está assistindo a gente, cuidado. Não fiquem utilizando probióticos de qualquer forma, né, sem uma indicação adequada. E outro ponto importante em relação a eles, Jussier, cada probiótico tem uma função. A pessoa comprou um 20bi ali no mercado, mas qual é? Qual é a queixa dela? Cada queixa tem um probiótico indicado. Constipação é uma coisa, gases é outra, cada um tem um... Isso, distensão abdominal é outra, cada sintoma tem um tipo de... vários tipos, né? É uma orquestra, como eu falei, são muitas. Sim. Né? E aí o profissional vai avaliar de acordo com o que você queixa para te indicar exatamente quais são os probióticos para você. Então, por isso que é tão incrível a manipulação dos probióticos que a gente vai usar. Tem probiótico para cada tipo de indicação. Então, perfeito. Cuidado, não usem probióticos sem indicação, mas o prebiótico dá para utilizar, que são as fibras que vão ajudar, né, nesse processo. Tem muitas fibras disponíveis, tá, Jussier? São várias opções de fibras que nós temos hoje, e aí você pode escolher aí uma para começar. Perfeito. Então, fiquem atentos a isso, não fiquem só porque não foi ao banheiro num dia, no outro dia não queira usar probiótico a rodo aí, porque você pode achar que está tratando um problema e trazendo outro, não é isso? Exatamente, exatamente. Como a gente está caprichando na parte gastrointestinal, lá vem mais um. Eu prescrevi para você o Biointestil. O Biointestil, ele é um suplemento que vai te ajudar também em otimizar esse processo de digestão. Ele vai atuar ali como se ele estivesse facilitando a sua digestão, mas de maneira mais fisiológica. Certo. Não é uma coisa externa, é como se ele te ajudasse a funcionar melhor. Então, colocasse cada coisa no seu lugar, né? Vai funcionar melhor. Então, a gente vai ter uma melhor resposta no processo de digestão. Perfeito. E aí, antioxidante vai ajudar nesse processo todo de desinflamação, que é o nosso foco principal. Perfeito. Tá certo? E aí, continuando na sequência dessa proposta de tratamento gastrointestinal, a gente vai pro fígado. Fígado. Então, vamos começar a falar sobre detox hepático.
Porque também está dentro do processo. Para uma digestão adequada, você precisa produzir tudo o que o seu fígado tem ali para enviar, né, para a sua bile, os sucos biliares, todas as estruturas para esse processo digestivo também ser ok. Filtrar o que tiver que filtrar. Exatamente. Pessoal, voltamos aqui com o nosso conteúdo. Agora vamos falar sobre detox hepático. Informações importantes. Exatamente. E dentro do processo que a gente conversou no módulo anterior, a gente tem muita inflamação. E quem é que limpa tudo ali no nosso corpo, né? A faxina do nosso corpo passa pelo nosso fígado. Então essa estrutura de eliminação de toxinas é feita pelo nosso fígado. E ele precisa estar saudável para que isso aconteça. Então se a gente se expôs muito, a gente precisa usar estratégias para ajudar o fígado também nessa faxina, nessa limpeza. Então eu trouxe aqui para o Jussier algumas estratégias de detox hepático. E esse detox hepático, ele vai também numa proposta de detox de metais pesados. Hoje estamos muito expostos também, alumínio, toda a estrutura que a gente usa hoje tem metais pesados dentro da composição e a gente acaba se contaminando com esses metais pesados, mercúrio, alumínio, e isso faz com que a gente não tenha um funcionamento adequado, principalmente dos nossos hormônios. Então, às vezes, eu recebo muito paciente com uma queixa hormonal que quando eu faço uma análise de metais pesados no sangue dele, tem uma contaminação enorme. Por quê? Eles se ligam ali na parte de condução e não deixa com que você utilize os seus hormônios da forma adequada. Então, digamos que eu esteja fazendo um ciclo para uma preparação. Se o meu fígado não tiver saudável, o meu corpo não vai absorver aquelas substâncias que eu estou utilizando, né? Não mesmo. Vai absorver o mínimo possível, vou ter mais, digamos, colaterais, vou absorver o negativo desses hormônios, Bruna? Exatamente, pode ter uma conversão errada, né? Uma conversão para o lado que não era para ir. Então a gente tem todo um processo, porque a fisiologia não vai estar funcionando. Seu corpo não vai estar funcionando da forma adequada, ele vai estar contaminado. É como se tivessem bloqueios no caminho. Entendo. Estou indo numa estrada que está cheia de bloqueios, de buracos. Então não está fluindo, eu não estou conseguindo caminhar. É a mesma coisa quando a gente está intoxicado. Né? Eu falo tanto de detox porque a gente precisa realmente fazer essa limpeza, essa faxina, e o fígado está dentro desse processo e essa eliminação de metais pesados. Como que a gente faz a eliminação de metais pesados? A gente usa algumas estratégias que vão quelar. O que significa quelar? É pinçar. É como se eu pegasse o alumínio que está sobrando ali, conectasse ele e eliminasse. Então é como se ele... um imã. É um imã. É metal, né? Dá certo. Como se fosse um imã para eliminar. Então a gente vai usar estratégias para quelar, para eliminar esses metais e deixar com que o seu corpo fique livre, os seus hormônios circulem, seus receptores funcionem para que você tenha uma melhor performance. Então, gente, muito comum hoje a contaminação, a gente tem o hábito, panelas de alumínio, esses metais que a gente usa no nosso dia a dia. Sabe qual é um dos maiores contaminantes de alumínio que a gente tem hoje? Não. Desodorante. Nossa! Desodorante. Os desodorantes, justamente para inibir ali o odor, tem alumínio adicionado. E pensa, nós temos uma mucosa na axila, né? Ela é permeável, né? Isso. A nossa pele é permeável. Muitas das estruturas que a gente pode fazer reposição é via tópica. Quando você passa uma coisa, não pense que é pouco absorvida, é muito absorvida. Da mesma forma na mucosa da nossa axila. Você pode hoje mandar manipular testosterona em gel, que você passa, né? Sim. A forma mais segura de reposição hormonal que a gente faz com os hormônios bioidênticos hoje é gel. Então, é muito absorvível. Então, a gente tem essa exposição. Sabe onde tem também muito metal pesado? Que vai encaixar com o que a gente conversou aqui sobre o seu caso? Nos prazóis. Nossa. Nos prazóis, né? Esses medicamentos, lembra que a gente conversou sobre as estruturas das medicações terem muitos contaminantes? Sim. Os medicamentos são cheios de metais pesados. Essas cápsulas, essas estruturas, né, dos comprimidos, tem muito metal pesado. Na parte dos prazóis, da nossa auxílio aí com essa parte da digestão, tem muito. Então a gente precisa cuidar disso, evitar o uso e usar estratégias para quelar, tirar esses metais para poder liberar o seu funcionamento hormonal normal. Perfeito. Certo? Então vamos lá. O primeiro que eu quero dar a dica que é
queridinho, que é um dos potentes antioxidantes, anti-inflamatórios. Quando a gente fala de desinflamar o corpo, é você equilibrar essa balança da inflamação e devolver a fisiologia, o funcionamento normal. Quando você equilibra, quando você consegue restaurar o seu funcionamento normal, o seu organismo vai ter uma resposta muito melhor. O primeiro que eu quero dar aqui de sugestão, que vocês também podem pedir para manipular, é a clorela. Clorela é da alga, ele é removido, é uma estrutura que foi estudada assim como uma boa estratégia para esse processo de desinflamação e detoxificação de metais pesados. Então ela é potente para auxiliar nesse processo, que eu utilizo muito também com a maioria dos meus pacientes, justamente para auxiliar nessa estrutura de desinflamação e diminuição dos metais. Qual o horário que você mais indica, Bruno? Vamos lá, vou passar até aqui direitinho, ó. Eu fiz aqui 500 miligramas, só que a clorela você pode usar até doses bem altas. Se você fez um exame e tem uma alteração muito grande lá de contaminação por metal pesado, nós vamos falar sobre exames logo mais, você pode usar doses mais altas. Eu coloquei, por exemplo, para o Jussier, uma cápsula 3 vezes ao dia. Mas a gente pode utilizar até 3 cápsulas 3 vezes ao dia. Por quê? São processos que você vai usar ferramentas para ir tirando esse metal ali. Então, se você fornece mais ferramentas, você consegue quelar com mais facilidade. Perfeito. Certo? Então, incrível, clorela 500 miligramas, vocês podem utilizar de 3 vezes ao dia, pode utilizar até 1 a 3 cápsulas, que vai ser interessante para o processo. Já irei começar a utilizar hoje. Já tá... Tô ansioso já para começar a usar esse... Já tá ansioso, né? Vamos lá. Um outro que eu preparei aqui para esse processo de detox hepático. Esse eu não vou falar toda a composição porque é mais específico, né? Então é mais específico para ele. Então vou falar alguns que vocês podem pedir também, mas não todos porque a gente fez uma bem separadinha, né? Que é um composto com silimarina, glutationa, glicina, colina, metionina, o NAC e o NADH. Todos esses compostos vão ajudar no processo de desinflamação e principalmente a silimarina, que já é mais conhecida para a parte hepática também do cuidado, né? Justamente para funcionamento adequado do fígado. Então, vou colocar aqui a dose, foi 500 miligramas da silimarina, 2 cápsulas no café da manhã. Então, dá 1000 miligramas da silimarina. É uma belíssima dose. Lógico que essa é uma dose para o Jussier, né? Então, a gente não vai, como eu falei, não vou especificar todas as doses porque é muito específico. Mas a gente tem alguns suplementos aqui que já vão te ajudar no processo de desinflamação, já vão te ajudar no processo da parte neural, da questão da atenção. Então, já tem... Por quê? Desinflama. Você desinflama, toda aquela história que a gente conversou, da exposição a toxinas vai te ajudar, certo? Então, incrível. E aqui o nosso queridinho, né? Esse aqui é o nosso queridinho, ácido alfa-lipoico. Esse eu sou fã, viu? Isso, você já utilizava o ácido alfa-lipoico, não é isso? Conta pra gente, antes você utilizava especificamente... O ácido alfa-lipoico, eu já utilizo ele há mais ou menos 5 anos, gente. Eu sei que é um antioxidante muito bom, ajuda no sistema cardiovascular, ajuda nessa parte da pele. Tudo que é antioxidante vai lhe ajudar na sua pele, né? Se você está consumindo coisas antioxidantes, sua pele, seu cabelo, as suas respostas naturais do seu corpo, elas vão funcionar mais limpas, né? E agora você já até entendeu melhor o porquê, né? Exatamente. Você vai estar ali. O que é esse antioxidante? Para quem não sabe, por que vocês estão falando? Nem sei o que é antioxidante. Às vezes a pessoa chegou aqui e não sabe, Exatamente. né? Por que é isso, né? Naturalmente no nosso corpo, quando a gente respira, a gente oxida. Quando a gente oxida é como se a gente enferrujasse, sabe, José? É o processo de envelhecimento. Isso, é como se a gente enferrujasse. Respirou, você vai estar fazendo várias reações metabólicas, químicas no seu corpo. E essas reações, elas geram restos. Como se fossem as sujeiras que sobram da obra, assim, né? Sim. Fez lá a obra, ficou bonitinho, mas sobrou um monte de resto. Esses restos são os radicais livres. Esses radicais livres, eles são muito ativos, elétricos. Eles chegam nos tecidos e eles bagunçam tudo. Causam as lesões que geram envelhecimento. Sim. Então, quando a gente usa estratégias antioxidantes, a gente está neutralizando esses radicais livres.
tudo que a gente ouviu falar aqui, combate os radicais livres, a gente escuta muito essa frase, né? Combate os radicais livres, combate aquele processo de envelhecimento, combate aquelas coisas que fazem com que nós envelhecemos mais rápido. E isso vai neutralizar esses radicais livres. Então, Retardar. quando a gente utiliza essas estratégias, pensando no intestino, pensando numa desinflamação, pensando num detox hepático, a gente vai ter um reflexo no restante do corpo. Um funcionamento hormonal melhor, uma pele mais bonita, um cabelo mais bonito, unhas mais bonitas, claro. É o tratar de dentro para fora, é tratar a sua fisiologia. Eu indico muito o ácido alfa-lipóico, as pessoas, os homens, mulheres, elas costumam elogiar um ponto em mim, que é a pele. Eu não sei, embora eu já tenha passado por vários processos de ficar mais forte, ficar mais magro, aumentar 10, 15 quilos, emagrecer 10, 15 quilos, eu não tenho estria. Eu não tenho estria em nenhum lugar, Bruna. Nenhum lugar mesmo. A pele é muito boa, né? E eu sempre tive atenção com a minha pele, com parte de quando o cabelo começa a cair por alguma coisa que você faz, a pele começa a sujar. Se você é uma pessoa que não tem tendência a isso, começou a acontecer isso, é um sinal que alguma coisa não está funcionando tão bem. Então, uma das coisas que eu indico de olhos fechados é ácido alfa-lipóico, porque eu percebo a diferença que faz na minha vida e na das pessoas que eu indico também. Perfeito, perfeito. Além disso, ele tem uma proposta também de otimização da produção de energia. Ele atua nas mitocôndrias, que é a nossa organela responsável por produção de energia. Então, vai te deixar mais disposto, mais animado. Então, é um processo também que a gente pode indicar e utilizar para dar mais disposição para o dia a dia, que hoje é uma queixa muito comum. Justamente a fadiga, que tem muita relação com a inflamação, que tem muita relação com o déficit mitocondrial, que é essa estrutura do nosso corpo responsável pela produção de energia. Então, ele vai ajudar a desinflamar, vai ajudar a ser um antioxidante, vai ajudar a otimizar a produção de energia. Então, muito bacana, um suplemento que a gente usa muito. Bruna, né? Eu tenho um relato sobre o ácido alfa-lipóico, que eu não sei se é com todo mundo que acontece isso, mas eu percebo que quando eu tomo o ácido alfa-lipóico de estômago vazio, eu não me sinto bem, dói o meu estômago. Lógico, vou te explicar e vou falar como que tem que ser feito. Manda. Vamos lá. Ele é uma estrutura ácida, ele é uma estrutura mais agressiva mesmo. Sim. Então, como que a gente precisa fazer a manipulação dele? Em cápsulas gastroresistentes. Aos pouquinhos vai sendo liberado. Justamente, vai passar com conforto, você vai absorver depois, porque é onde absorve? No intestino. Isso. Ele vai passar ali, a cápsula vai se desfazer e você vai conseguir absorver sem agredir o seu estômago. Então, pode ficar tranquilo que as suas estão em cápsulas gastroresistentes. Perfeito. Totalmente diferente, porque se a gente pode, às vezes, até voltar. É uma acidez que Eu senti incomoda. Em algumas situações meio que volta. É como se a cápsula explodisse aqui no seu estômago e você sente aquele gosto ruim na garganta. Todo o cuidado na manipulação com o tipo de cápsula precisa ser observada. Né? Então, a gente faz ácido alfa-lipóico, vou falar a dose, vamos lá. 300 miligramas em cápsulas gastroresistentes, tomar 2 vezes ao dia. Aí na refeição. No caso, a gente fez essa dose aqui pensando para ele, mas não varia muito disso daí, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Né? Certo? Então, super indicado, detox hepático, desinflamação, pele, energia, ácido alfa-lipóico. Não é isso? Queridinho. Perfeito. Encerramos essa parte em relação ao detox hepático. Então, pessoal, vamos entrar em mais um módulo do nosso conteúdo aqui sobre suplementação. E agora a Bruna vai falar sobre substâncias que nós podemos usar para desinflamar nosso organismo, desinflamar nosso corpo, não é não, Bruna? Perfeito. Já falamos bastante, né, nos módulos anteriores sobre a importância de desinflamar, de equilibrar. Por que tá tão comum falar, porque eu tô inflamado, eu tô inchado, justamente porque a gente não tá tendo essa capacidade de equilibrar essa balança da inflamação e desinflamação. E agora eu vou trazer alguns suplementos que a gente indica, que a gente utiliza. E aí, Jussier, uma queixa que a gente comentou até no módulo anterior, que a gente falou do ácido alfa-lipóico, mas que eu já quero trazer aqui também, é fadiga, cansaço, fadiga, dores musculares, né, muitas vezes até articulares, indisposição, tem muita relação com a inflamação. Então, muitas das estratégias que a gente tem para ajudar nesse processo de desinflamação
é também fazendo uma otimização das mitocôndrias, que eu falei do ácido alfa-lipóico. Mitocôndrias. Isso, falei do ácido alfa-lipóico, que ajuda no detox hepático, porque é desinflamação ali dentro dele, né? Mas também já ajuda nessa produção de energia. Então, dando continuidade, quando a gente trabalha esse processo de desinflamação, a gente também estimula essa produção de energia para dar mais disposição. Então, é incrível o resultado que tem, porque a pessoa se sente muito melhor. Ela se sente saudável, que ela está disposta, ela está animada, ela está... Parece que devolve ali o brilho, né? O ânimo, né? O ânimo. E a gente vê muito isso no caso da fibromialgia, que é uma doença que a pessoa tem muitas dores, né? Então ela fica... E o que é a fibromialgia? É uma fadiga mitocondrial. Então quando a gente devolve, desinflama e devolve essa função da mitocôndria, a gente consegue ter respostas muito boas. Mas uma coisa que vai totalmente para o seu lado agora, a gente está falando muito de suplemento, de tudo mais, mas não existe uma resposta corporal sem tratar a base. O que é a base de uma saúde de verdade? Como é que a gente faz para desinflamar antes do suplemento? A gente precisa fazer uma alimentação natural mais limpa, Sim. que tem muita relação com o que a gente falou do intestino. Isso. A gente precisa se exercitar. Importante. A melhor forma de você produzir mitocôndrias, produzir energia no seu corpo, é se exercitando. Então, lógico que uma pessoa, por exemplo, com uma fibromialgia que está muito limitada, com muita dor, não tem como. Vai começar devagarzinho, os suplementos vão ser muito eficientes nesse processo. Mas, no geral, para a saúde, a gente precisa dessa base. Não adianta eu vir aqui com um otimizador de mitocôndrias se você não faz atividade física. Se eu não me alimento direito. Se não se alimenta direito. Outro ponto importante, o sono. Sono suficiente, sono reparador, sono de verdade. Porque as pessoas hoje utilizam muita medicação para dormir, mas medicação para dormir te dorme. Qual é o problema de você ser dormido? É não passar pelas etapas do sono. Que dá o descanso. Que dá o descanso, que faz o detox, que faz a limpeza durante o sono, é que o seu corpo faxina tudo. Ele desliga das tarefas aqui de fora e faz a sua faxina. Então, para a parte neural, para a parte de concentração, tudo isso a gente precisa de sono reparador. E outro ponto importante, controle do estresse. Hoje as pessoas estão extremamente aceleradas, querendo tudo em tempo real, muito rápido. As pessoas estão... Geração dopamina, aquela liberação de dopamina que dá aquela sensação de bem-estar, aquela sensação gostosa, que quer tudo de imediato. Só que não é assim que as coisas funcionam. A gente precisa trabalhar esse processo. Então eu queria trazer isso antes, porque inflamação, que é tratar base de saúde, precisa de pilares de saúde tratados. Não adianta a gente pular aqui para a suplementação, que eu trato como quinto pilar, sem tratar dos outros 4. Então, concordo demais. Ponto importante que a gente precisava trazer aqui, né? Então, não podia falar de desinflamação dessa questão sem falar dos pilares, das bases, né? Os 4 pilares. E o quinto, a suplementação. Então, o primeiro que eu quero trazer aqui, que é um que você já utilizava também, ômega 3. Ômega 3. Ômega 3. Gordura de peixe. Por que é tão comum hoje? Por que ficou tão famoso esse suplemento, né? Porque é um suplemento já bastante utilizado, as pessoas já caiu na graça da população geral, né? É básico ali, né, para a vida básico. todo mundo. E eu vou trazer uma informação muito importante em relação ao ômega 3 também, viu? Ômega 3, a gente tem uma exposição muito grande ao ômega 6, que são os óleos vegetais, né? Esses óleos de soja, canola, os óleos utilizados aí há muito tempo, né, na nossa alimentação, que não são os mais adequados, que fique claro. Mas a gente tem pouca exposição ao consumo do ômega 3. Teriam que ser peixes selvagens criados em um lugar seguro, sem contaminação por metais pesados, porque os nossos peixes estão nos nossos oceanos contaminados, cheios de metal pesado. Quando você come um peixe hoje, você está se expondo aos metais pesados. E a gente falou sobre contaminação de metal pesado, né? Que a gente trouxe até uma estratégia ali com a clorela. Então, a gente precisa repor muito para equilibrar entre ômega 6 e ômega 3 e conseguir trazer esse processo de desinflamação, restauração, principalmente parte neural do nosso corpo. Então, um suplemento extremamente indicado. E agora vamos à grande questão do ômega 3. Você falou, tem que ter? Depende. Se você está se expondo a açúcar, bebida alcoólica, muitos alimentos industrializados, muitos aditivos químicos, né? Comendo muito errado, bolachas, biscoitos, pães, blá.
está muito inflamado e você faz o uso do ômega 3, é como se você colocasse lenha na fogueira. Inflama mais. Sério? Eu não tinha noção disso. Seríssimo. Eu não tinha noção Para disso. uma pessoa com hábitos ruins, não é a primeira intervenção. O ômega 3. O ômega 3. E eu pensava que ômega 3 ajudava para tudo, porque como combate colesterol, aquela história. Ajuda no equilíbrio do colesterol e tudo mais, né? Mas para uma inflamação é um alerta enorme. Cuidado, você que está aí cheio de hábitos ruins, não entra com seu ômega 3 agora não. Melhora a questão da desinflamação do intestino, melhora um pouco dos seus hábitos, por isso que eu comecei falando da base. Perfeito, entendi agora. Entendeu? Não adianta a gente pular a etapa. Se você joga, é lenha na fogueira. Queima e inflama ainda mais. Nossa, não tinha essa Então noção. a gente precisa cuidar. É interessante avaliar que você tenha ou uma farmácia de manipulação de confiança ou selos de garantia de pureza. Porque lembra que eu falei que os peixes estão contaminados? Da onde que tira o ômega 3? Do peixe. Do peixe. Se ele está contaminado, o ômega 3 vai estar como? Contaminado. Contaminado. Não tem como tirar esse ômega 3 limpo, né? Limpo. Então a gente precisa de selos de pureza. Hoje a gente tem 2 selos bem fortes no mercado, que é o selo MEG 3 e o IFOS. Então a gente tem esses 2 selos, que são selos que têm uma garantia de que você tem um produto limpo, que ao invés de você estar se inflamando e se expondo aos metais pesados, você vai estar consumindo uma coisa realmente de qualidade. Esses selos são mundialmente conhecidos. Isso, o IFOS é mundial e o MEG 3 aqui. Então, ou farmácia de manipulação da sua, né, confiança. Então essa é a primeira suplementação nessa parte de desinflamação com esse alerta. Cuidado. Alerta que se você estiver muito inflamado, não vale a pena iniciar agora o ômega 3. Isso aí. Um outro que também já está um pouquinho famoso aí no mercado é a coenzima Q10. Coenzima Q10. Coenzima Q10 ajuda ali na produção de energia. Como o Jussi até comentou antes da gente começar, ajuda na absorção dos outros nutrientes, vai te ajudar a ter um processo de desinflamação, detox, né? É realmente excelente suplementação. E aqui também tem um alerta. A gente usa coenzima Q10, que é ubiquinona, parte dela, quimicamente falando, né? Sim. Mas existem pessoas, eu sou uma delas, porque eu fiz o meu teste genético, que não fazem a conversão da ubiquinona em ubiquinol, que é a parte ativa dela. Que é a que parte realmente utilizada. funciona. Da mesma forma que a gente tem hormônios inativos que transformam em ativo, tem estrutura que ela precisa ser metabolizada no nosso corpo, tem uma cadeia de metabolismo que é enorme no nosso corpo, que precisa dessas transformações para as coisas acontecerem e realmente chegar na parte ativa. A mesma coisa é com coenzima Q10. Tem pessoas que não convertem, então às vezes a pessoa está investindo numa coenzima Q10 e não converte. Não está absorvendo. Não está absorvendo nada, está sendo perdido. Gastando dinheiro todo. É o que a gente brinca, é o xixi caro. É, xixi caro. Então, qual é a dica que eu dou em relação a isso? Olha o que eu preparei para o Jussi. Não sei se ele tem problema na metabolização, né, da ubiquinona, mas por garantia de que ele vai ter uma absorção, eu fiz um equilíbrio entre a coenzima Q10, fiz Q10 75 miligramas e ubiquinol, que é a parte ativa, 25 miligramas. A indicação do Q10 são 100 miligramas, mas eu dividi entre os dois para que tenha uma melhor resposta no seu funcionamento corporal, certo? E a coenzima Q10, ela vai fazer com que eu absorva tudo isso melhor, não é isso? Isso, porque traz esse processo de desinflamação, de reparação do seu corpo, então otimiza. Tudo que a gente fala de desinflamar, a gente fala em um funcionamento melhor. Perfeito. Tudo que tem um funcionamento melhor vai fluir da forma mais adequada, né? E agora, para fechar, esse aqui eu não vou entrar em todos os detalhes, porque ele é meu queridinho do coração. Esse daqui, para desinflamação, lembra que a gente falou que inflamação gera dores articulares? Sim. Então, lembra que inflamação atrapalha a produção hormonal? Sim. Então, tudo está sendo trabalhado aqui dentro desse produto. Então, é uma substância só ou são várias? São várias. Aqui, então, a gente vai ter uma resposta muito boa com essa desinflamação. Eu vou citar quais são eles aqui, né? Uma resposta muito boa, porque a gente vai otimizar o seu funcionamento em toda a estrutura corporal. A moringa, boswellia serrata, cúrcuma, gengibre, berberina, pomegranate, testosfen e é isso.
E aí a gente tem o pomegrade, o testosterone com estímulo hormonal, que ajuda muito, né, para as mulheres na menopausa, para quem tem fibromialgia, para quem tem artrite, artrose. Nossa, esse produto é maravilhoso. Doenças autoimunes, lembra que eu falei que lá no módulo 1, que a inflamação tem muita relação com doença autoimune? Esse produto eu já consegui remissão de doença autoimune com esse produto. Sério? Então a gente tem... É bom mesmo, então. Ele é muito bom. Então a gente tem um processo de desinflamação aí com todos os produtos naturais, tá, gente? Essa é a coisa importante. Na medicina funcional integrativa, nessa proposta de te devolver funcionalidade, é o que o seu corpo reconhece. Se eu coloco um aditivo químico, eu atrapalho o seu funcionamento. Então é o contrário disso. Tudo natural, certo? Perfeito. Então, essa estratégia que nós temos aqui e que trouxemos um pouquinho para vocês em relação a essa intervenção de desinflamação.